Tem que ser bom, Tem que no ser mínimo. brabo. É isso aí. Muito bom. Então, Aí, volta um pouco lá ali com 14 anos, então, fiquei 2 anos treinando nesse instituto e aí eu me mudei lá para um lugar onde o acesso de ônibus ficava muito difícil. Perto da minha casa abriu uma academia que se chamava Athletic Center. E aí eu tinha voltado já nessa época, aos meus 16 anos, a morar em Moema, no apartamento que era o do meu pai, que minha mãe tinha deixado para alugar, porque ela não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do apartamento. Então eu saí da casa da minha avó e voltei aos 16 anos de idade para Moema. Parece que eu estou contando só a história triste, né? Porque aos 17 a gente perdeu esse apartamento e eu fui despejado, tive que voltar para enchente. Nossa. Tanto que eu fiquei... Então você fez toda a mudança? Eu fiquei dos 5 aos 15 anos, mais ou menos, morando na enchente, né? Depois dos 15 até os 17 morando em Moema, mas logo a minha mãe perdeu tudo novamente e a gente voltou a morar na enchente. Mas enfim... coisas da vida. É engraçado, fatos, né? O pessoal, eu nunca falei isso assim abertamente, né? Porque mas sabe o que é isso passou que eu falo? e eu não posso mudar, né? Mas por isso que eu tô curtindo muito fazer o podcast dessa forma. E a galera que vem aqui fala, mano, igual você falou, eu nunca falei isso. Que engraçado, mas é a sua história, velho. É verdade. E não tem pessoas que vêm e contam histórias aqui, o berço de ouro e criação, e tudo bem. E seja eu fui muito pouco berço de ouro, não aproveitei. Simples, o cara que tem médias condições ou muitas condições, não importa. Sim. O que importa é a sua trajetória nisso. Sem dúvida. E Pra mim falou. o dinheiro sempre foi curto, cara. Fui criado no dinheiro curto. Sempre. E aí, como eu já morava em Moema de novo, eu gastava muito com ônibus, porque essa academia ficava em Santo Amaro. Aí abri uma academia perto da minha casa, lá que se chamava Athletic Center. E aí eu fiz a conta. Puxa, essa Athletic Center é mais cara do que ter que pagar lá o Instituto Sérpicos. Mas se eu somar o que eu gasto de ônibus, dá para pagar barato. aqui. E aí essa academia Athletic Center, logo que eu entrei, foi comprada por um cara que era um entusiasta da musculação, que se chamava Williams Puckett. Ele se chama ainda, Williams Puckett. Esse foi o meu grande mestre, foi o cara que me introduziu, que me fez mudar a visão, né, da musculação. O moleque que quer ficar forte para bater nos outros, da musculação, esporte, competição. Profissional, né? Então ele me fez estudar, ele era um cara que fazia tudo ali, com as próprias mãos dentro da academia, as reformas, tudo que ele precisava fazer. Ele treinava muito pesado, ele já era bem grande, ele tinha contato com muitos atletas na época. E aí ele me viu uma vez mexendo numa revista de musculação, e ele viu que eu me interessava em saber quem era o Samir Banu, o Lee Haney, já que era campeão naquela época. Ele falou assim, você já foi assistir um campeonato de musculação? Eu falei, não, nunca assisti. Ele falou assim, você não tem vontade de competir? Porque eu vejo que você... Tá, bom, eu com 16 anos já era maior do que todos os meninos da minha idade, né? Porque você tinha 2 anos já. Já tinha 2 anos de treino. Ele falou assim, eu vejo que você tem vontade. Aí ele falou assim, mas não sei se eu consigo, né? Não sei se eu posso, né? Ele falou assim, vamos ver se você vai assistir um campeonato. Tem um campeonato esse próximo final de semana, você vai comigo assistir, se você gostar, quem sabe, né? Legal. Aí eu fui assistir. E aí eu contei essa história outro dia no campeonato lá da IFBB. Esse campeonato foi no Esporte Clube Banespa. E foi a primeira vez que eu vi uma competição de musculação ao vivo. E eu tive a sorte, a bênção, né, de ter visto ao vivo o primeiro atleta a se apresentar nesse campeonato, o Juarez Estevão. Olha. O Juarez Estevão era um cara que fazia umas coreografias assim, artísticas, né? Então ele entrou já dançando, fazendo ali um show, a galera levantou, aplaudiu, ele fez na verdade uma apresentação especial ali. E aí discorreu todo o campeonato e tal, e eu vi dentro do campeonato a categoria júnior, categoria juvenil, que na época ia até 20 anos. Olha, aí o William falou, olha, se você fosse competir, você ia entrar nessa categoria aí, né? Mas eu falei, não, mas os caras são imensos, eles são muito maiores que eu, né? Aí ele falou assim, Fernandinho, falou assim, Fernandinho, eles são grandes atletas, mas o que você tá vendo no palco ali, ele não é muito maior do que você. Eu falei, imagina, aquele cara deve ter uns 45 de braço, eu tenho 38. A gente media, né? Tem muito.
Ele falava assim, não, pera só um pouquinho. Aí depois que a categoria subiu, ele me pegou e me levou nos bastidores. E eu vi que o cara que ganhou a categoria, realmente ele era forte, tinha um bom físico, eu não me lembro o nome dele, uma pena. Mas ele batia aqui, né, em mim, ele era mais baixo, né, era bem musculoso, mas ele não tinha mais que 38 centímetros de braço. Então, assim, ele tinha um bom físico. É que aquela definição do palco... Sim, ele tinha um bom físico, ele tinha 20 anos, né, ou seja, ele já tinha ali uns 5 anos de treino. Então ele falou assim, olha, você tá vendo? Ele não é tão diferente de você, ele tem mais tempo de treino, ele é mais treinado, ele é mais condicionado. Então isso aqui é um esporte que leva tempo. Não adianta você querer tomar bomba, tomar anabolizante para apressar as coisas. O que vai fazer você ter um físico próximo do que esse atleta tem é o tempo de treino, é a sua regularidade, é a sua constância. Não adianta você querer passar o carro na frente dos bois. Então, se você tem essa vontade, ó, tá aí. De repente, antes dos 20 anos, você consegue.